Oi, Elisa. Oi, Guga. Tudo bom, gente? Boa tarde. Elisa, eu consegui uma vaga na agenda da Elisa. Bem-vinda, minha amiga. Marilza. Ai, Marilza, que saudade de você, minha amiga. Oi, Ariela. Tudo bom, minha princesa? A Carol, bem-vindas. Deixa eu mandar aqui para nossa convidada, para a Luana. A doutora Luana vai participar conosco dessa live. Saudade de você, Marilza. Vocês estão me ouvindo direitinho, meninas? Tá ok aí? E meninos, né? O Guga tá aí também. Guga, bem-vindo. Oi, Carol. A Carol está nos assistindo de Manaus, né, Carol? Ai, a doutora Luana entrou. Tô com saudade, Marilza. Deixa eu convidar aqui a Luana. Aqui. Foi? Gente, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, vivenciando a dor do luto e como ajudar as famílias nessa superação. Bem-vinda! Olá, tudo bom? Tudo bom? Bem-vinda, doutora. Eu falei, ai, que Obrigada. alegria! Hoje eu vou conseguir ver a Luana um pouquinho. Faz tempo que a gente não se encontra, né? É verdade. Quero agradecer por você ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho das suas experiências. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada. Ah, bem-vinda, bem-vinda às meninas também que estão aí com a gente. Falei que nós vamos falar um pouquinho sobre esse Setembro Amarelo, falando um pouquinho sobre o luto e como ajudar essas famílias, né, doutora, que ficam, como passar por esse momento de dor. Esses dias eu assisti até uma live. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Tá direitinho o áudio para vocês? Aqui tá. E aí eu vi muita coisa a respeito assim da depressão, do suicídio em si, mas eu não vi nada voltado para a família, para quem fica. Uhum. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque o luto, ele traz muitas dores, muitos questionamentos, e a gente precisa desse auxílio, saber quem poderá nos ajudar. Tipo assim, o que fazer agora? Uhum. Com certeza. Né? É devastador, né? Ter alguém que comete suicídio, a família fica devastada. E ela precisa dessa atenção, ela precisa de um espaço de fala, de expressar essa dor, né? A gente não pode ignorar. E a sociedade não está preparada para lidar com as famílias enlutadas. Não É está. verdade. Não, ninguém tá. Quando a gente se É. depara com suicídio, vem tantos questionamentos, pelo menos assim comigo, né? Quando eu ouvi alguns casos, né, que teve de suicídio, vinha tantos questionamentos que assim, você não sabe o que falar, o que pensar naquele momento. Uhum, sim. E é assim, num, em situações de morte normais, a gente já tem essa dificuldade de lidar com o luto, né? Quando é Verdade. um quadro de suicídio, um evento traumático, a dificuldade dobra e a dor das pessoas também dobra, né? Assim, é muito mais intensa. Então é preciso ter esse cuidado, é preciso dar essa oportunidade para que a pessoa expresse o que ela está sentindo, né? Porque geralmente ela pode ser invadida por um sentimento de culpa, de se sentir responsável pelo que aconteceu, né? Começa a aparecer um monte de e se eu tivesse feito, e se eu não tivesse, né? Isso tudo vai consumindo, vai corroendo a alma da pessoa, né? Então isso pode prejudicar também esse processo de elaboração do, né? Então Sim. por isso que é preciso essa atenção. É assim, me chamou muita atenção, doutora, essa questão do luto, porque assim, eu vivenciei um luto na minha adolescência, que foi o da minha irmã, né? Eu perdi a minha irmã, mas na época não foi para o suicídio, foi por uma enfermidade.
E assim, até hoje tem coisas na minha vida que ainda é decorrente do que aconteceu há 10, 12 anos atrás. Uhum. Comportamentos, pensamentos, que são reflexos daquela perda, porque foi tudo muito, assim, como que eu vou dizer, prematuro, por ela ser uma criança, né? A gente ter todo aquele sonho, projeto, e de repente você vê tudo aquilo Uhum. cair por terra. E tem a questão espiritual também, não tem a maturidade, a gente não tem aquele entendimento. E assim, eu sofri Uhum. muito e até hoje eu vejo que tem um reflexo daquela perda. E assim, quanto Isso. mais a questão do suicídio, porque assim, você vê muitas vezes a pessoa tá bem, tá sorrindo, tá feliz, e aí daqui a pouco a pessoa tira a própria vida. O luto, ele é um processo, né? Então, ele não vai ser elaborado de uma forma, de um dia para o outro, e não acontece da mesma forma para todas as pessoas, né? Porque vai depender da estrutura que cada uma tem, da capacidade de resiliência para lidar com aquilo. Então, a gente não tem como estabelecer um tempo, de quanto tempo vai doer dessa forma, né? E o tempo que vai levar para a pessoa passar por todas as fases, né? Que a gente fala assim, que tem as fases do luto também. Então, assim, não tem como determinar, você vai levar um mês, você vai levar, em um ano você vai estar bem. Não é assim que vai funcionar, porque depende da estrutura, da personalidade, das vivências, da experiência, da maturidade. Vários desses aspectos que você já mencionou aí são importantes para esse processo do luto. E eu queria, assim, doutora, que você falasse, assim, essas fases do luto e a importância de viver esse luto. Eu passei na minha família situações que nós não vivenciamos o luto e nem houve uma comunicação em relação àquela dor, né? Das pessoas não quererem falar daquele assunto. E isso muitas vezes é pior, porque a ferida ela tá ali, ela não cicatriza, e aí depois de muitos anos você vai mexer, aí a ferida fica exposta novamente. E Então, aí é né, a importante Bíblia já falar. diz, sim, a Bíblia já diz que há tempo para todas as coisas, né? Tempo de Verdade. chorar, tempo de sorrir. E o tempo do luto é o tempo de chorar mesmo. A gente não pode exigir de uma pessoa não chore, não sofra. É o que ela está sentindo ali. Isso independe dela de você dizer assim, mas é uma pessoa madura na fé. Ela vai sentir a dor de qualquer forma. Sim, Eu sempre digo assim, a gente tem um entendimento como cristã que a pessoa voltou para casa do nosso pai, ela alcançou a promessa, tudo aquilo que a gente espera. Só que entre essa convicção que nós temos, existe a dor que é real. Porque um sim. ente querido é uma pessoa amada, uma pessoa que tem um significado para nós, então isso vai doer, isso dói. A diferença é que a gente sabe que vai ser consolado por Deus, a gente tem essa convicção, mas vai doer, então é o tempo de chorar. E a Bíblia diz, né, que aqueles que choram serão consolados. Consolados. Então, assim, a gente precisa dar esse espaço para as pessoas chorarem. Né? Não tem que dizer assim, vamos, bola para frente, levanta aí e segue a vida. Não vai dar para seguir a vida. Né? Porque a pessoa vai precisar desse tempo para elaborar essa dor. Né? E você tocou num ponto que as pessoas evitam falar sobre o assunto. Não toca Sim, no assunto da pessoa que se foi, não toca no nome, não fala nada a respeito. E é como se é uma estratégia que acaba gerando mais dor. Eu assisti um filme um tempo atrás, Coisas que Perdemos pelo Caminho. E é muito interessante porque a personagem ela perde o marido de uma forma violenta e ninguém na família fala sobre aquilo. É proibido tocar, é como se não acontecesse. É como se eu sim. não toco no Aham. assunto, então não acessa essas emoções, né? Mas Uhum. elas estão lá, latentes, a qualquer momento elas vão estourar. E é interessante que nesse filme chega alguém que não conhece a história de ninguém e ela começa a perguntar. E aí fica todo mundo assim Nossa. armado. Ela tá perguntando, mas como que aconteceu? E você ficou Aham. sozinha? Como você se sentiu? E aí, de repente, ela começa a mexer naquela ferida que está ali. E aí as coisas vêm à tona, porque é a oportunidade que a família tem para falar, porque cada um se trancou na sua dor. Né? É Então, de verdade. repente, a mãe fala do sentimento dela, o filho fala e cada um vai falando, né? E vão se identificando nessa dor, da forma que está doendo para mim, está doendo no outro também. Talvez não na mesma intensidade, na mesma configuração, mas é dor. Né? Sim. Então, assim, é quando abre esse espaço para falar, para chorar,
que é o processo da cura. Então, assim, quando a gente perde um ente querido, a nossa vida, ela vira de cabeça para baixo. Porque, assim, não é só a pessoa, mas tudo aquilo que ela representa. Então, Sim, é muito muitas vezes, forte. sim, essa pessoa que a gente perde, ela não é só o pai, mas ela é o provedor, é aquele que toma decisões, a mãe, enfim, né, ela ocupa um papel na dinâmica familiar, na dinâmica social, então se perde essa figura também. Né? Então as pessoas elas vão precisar se reelaborar toda a vivência delas para assumirem esses papéis. E agora? Né? Quem tomava decisões era ele, né? Quem decidia, quem sabia o que fazer era ela, e agora? Né? Então, alguém da família vai ter que assumir esse novo papel. Então, isso é uma dor, porque tira a pessoa também daquele comodismo que ela vivia, né, daquilo que aquela dinâmica que ela estava acostumada, e de repente ela tem que enfrentar um novo com a ausência Assusta, né? daquela pessoa amada. Sim. Tudo que Então, é isso é um novo, ele processo. assusta. Sim, e nos deixa inseguro, nos deixa com medo, né? Então, assim, a pessoa primeiro ela tem que aceitar enfrentar esse novo. E muitas vezes é difícil, porque ela não está preparada. Então, é esse tempo que ela vai levar para elaborar tudo isso, né? Para chorar mesmo, né? Chore. Eu sempre digo assim, Deus nos permite chorar. Quem disse que é proibido chorar? Dizer, Deus está doendo. Isso A dói. gente tem Né? vergonha, eu vejo assim que há uma vergonha muito grande assim do demonstrar os sentimentos. O chorar é vergonhoso, o erguer a mão e falar, olha gente, socorro, eu preciso de ajuda, é vergonhoso. Eu, assim, eu tiro por mim, sabe, doutora? Assim, eu muitas vezes, gente, tô precisando de ajuda, mas eu tinha vergonha de chegar e falar, gente, tô aqui, preciso de ajuda. E hoje até meu esposo brinca, ele fala assim, agora você ficou cara de pau, né? Porque você chega e fala, ei, eu tô aqui. Eu falo, sim, eu quero aprender, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero ser curada. E para isso eu vou precisar falar, eu vou precisar mexer no que está doendo. Isso é muito importante. Sim. E muitas vezes vai precisar de uma ajuda profissional, de ajuda de Sim, alguém, né, que tenha experiência para poder te estender a mão, porque é difícil passar por tantas coisas sozinhos, né? Então a gente precisa saber a hora de pedir ajuda e não ter vergonha, ser sem vergonha, né, para pedir ajuda mesmo. Porque a é nossa verdade. cultura, ela coloca como se fosse um fracasso, se fosse constrangedor, né, você dizer que está doendo. Né? Eu já passei por situações da minha vida e que as pessoas diziam assim, Luana, Deus vai abençoar você, Deus te deu um livramento, seja feliz, daqui a pouquinho. E aquilo para mim não fazia sentido porque eu estava Sim, doendo. Eu dizia, eu creio que Deus tem o melhor para mim, eu creio que tudo isso vai passar, mas acontece que nesse momento o que eu sinto é dor. sim, E eu é vou dor. chorar, porque Deus me permite chorar. Né? Então, Sim, assim, foi um momento que eu busquei ultrapassar as barreiras que as pessoas estavam colocando, não pode chorar, eu falei, vou chorar sim, tá doendo, né? sim, sim. E, e enfrentar isso, né? Porque isso é um processo de cura, você reconhecer que existe essa dor, tá doendo sim, tá aqui. Né? Então, você só toma um remédio quando você sabe que tá doendo, que você vai, né, buscar uma forma de lidar com aquilo. Então, o primeiro passo é reconhecer a existência dessa dor e reconhecer que essa dor ela tem um direito de estar ali, ela vai doer. Sim. Porque, assim, hoje eu sempre tenho pensado numa coisa assim, que nós estamos perdendo a habilidade de ser humano. Ai, Porque é a gente verdade. não está buscando, a gente não enfrenta mais as situações adversas, a dor. Para tudo tem um Sim, remédio, para tudo, né, busca um escape, para evitar o contato com essa dor. Então você não ultrapassa, você não elabora, você negligencia. E chegar lá sim. na frente, ela vai vir com tudo. Esse processo que não foi elaborado, ele pode se tornar até patológico. Né? Então, a gente precisa enfrentar. A habilidade de ser humano é enfrentar também as adversidades, coisas boas e coisas ruins. Né? E Sim, enfrentar é muito sem importante filtro. isso. Hoje eu estava refletindo, eu compartilhei um post no grupo das mulheres, e aí levantaram alguns questionamentos, aí eu falei, gente, eu fiz esse post com pensamentos e já estou me levando a refletir sobre outra coisa. E eu acho isso muito legal, porque vai puxando, né?
E aí você começa a Sim, refletir. E eu estava falando justamente sobre isso, que hoje nós vivemos um padrão, nós temos um padrão. As pessoas criaram uma imagem, olha, você tem que ser assim, você tem que se comportar assado e tem que ser tudo assim. E aí a gente tenta seguir aquilo e isso traz um sofrimento tão grande, porque nós nos tornamos vazios, nós nos moldamos com aquilo que o mundo quer, mas dentro de nós a essência acabou, foi embora. Nós nos tornamos vazios, né? E eu até falei para ela, para as mulheres, que Deus nos fez de forma diferente, porque nós somos um grande quebra-cabeça. E cada um é uma peça fundamental que vai formar esse quebra-cabeça. Peças iguais, elas não se unem. Né? Ela não vai ter não, aquele encaixe perfeito, tem que ser diferente para ter aquele encaixe certinho. E a sociedade, ela impõe muito isso, Luana, sobre as nossas vidas. sim, com certeza. E eu vejo muito assim, né? Vai dar uma notícia ruim para alguém, antes de dar a notícia, ela toma um remédio. Dá um É, remédio para ela. sim, Então já tira a naturalidade daquele processo. Porque a pessoa tomou um remédio, um calmante, sei lá o que foi, e ela vai ficar num estado de torpor diante daquilo. Então, às vezes, fala assim, eu fui no velório do fulano, a esposa estava tão calma, parecia assim. Na verdade, ela não estava não presente estava. ali, né, Uhum, vivenciando aquela dor, elaborando tudo, porque todos esses rituais fazem parte para ajudar a elaborar esse processo. Né? E depois aí vai, dorme 24 horas, quando sim. acorda, né, que vai lidar Está com aquilo. Eu acontecendo, o que está acompanho. acontecendo? Aí isso vem com todo o peso, né? Eu acompanhei uma pessoa certa vez que a mãe sofreu um acidente e foi a óbito, só que não disseram para ela. Ela morava em outra cidade. Né? Disseram Nossa, assim, não, sua mãe está no hospital. Então, quando ela... Foi uma viagem longa, Rondônia, Minas Gerais, né? é. Então, conexões e tudo. E ela foi se preparando assim, eu vou chegar lá, vou conversar com a minha mãe, eu vou dizer para ela o quanto eu a amo, que ela é importante e tudo. Só que quando chegou na cidade, quando chegou no local, ela já chegou direto no velório. Né? Então já deu de Nossa, cara com o caixão ali, com toda a situação. Então, assim, isso descompensou. Né? Porque sim, tudo que ela tinha idealizado no processo, por isso que é sempre bom ser verdadeiro, né? Então, que ela sim. já teria se preparado. E ela passou meses, depois que ela retornou, passou meses em estado de depressão, sem querer conversar com ninguém, tudo. E um dia, quando eu fui ter esse contato com ela, eu passei uma tarde, tipo assim, eu cheguei 3 horas da tarde, saí de lá 8 horas da noite. Se você me Nossa, perguntar, Luana, o que você falou para ela? Nada. nada. Eu apenas ouvi o sentimento de culpa por estar longe, a frustração, a raiva das pessoas que enganaram. Né? Eu amo, mas olha o que Ai, ele fez, isso causou uma mas dor. fica, né? Né? Achei uma situação muito A chata. expectativa dela, né, também. Né? Então, aí eu falei, mas se você tivesse lá. E assim, deixar ela falar, foi deixar. E outra coisa, assim, ela diz, Luana, você é a primeira pessoa que me deixa falar. Porque quando eu começo, diz, não fica lembrando mais disso, né? Não fica, não toca nesse assunto, porque você chora, porque vai. Mas esse é o processo de cura, né? Então, assim, eu passei essa tarde, início da noite com ela, só ouvindo as lembranças que ela tinha da mãe, a expectativa que ela tinha, o sentimento, sem condenar, sem julgar, sem me preocupar, e agora o que eu vou responder para ela, né? E falando assim, não, esse sentimento deve ter sido difícil, né? Chegar lá e encontrar isso, alguém me compreende, alguém sabe que isso foi difícil para mim, Sim, né? aham. Então, essa é a empatia também, né? Quando eu percebo essa empatia, eu consigo me abrir mais. Então, são questões que são muito importantes nesse processo, né? Sim, eu passei Do por isso, enlutar. Luana, recentemente. Que assim, eu tinha uma barreira com o luto, assim, de não querer enfrentá-lo. Eu inventava outros caminhos para não ter que lidar com aquela dor. Então, assim, faleceu um amigo, uma pessoa muito especial. Eu organizava o velório, eu organizava o lanche, eu cuidava dos papeizinhos, eu fazia tudo para não lidar com aquela situação em si. E agora, acho que fez uns 3 meses que eu perdi meu primo no acidente, né? Aqui na BR, vindo de Itapuã para Porto Velho. E como eu já estava muito frágil por conta da pandemia, isolada, dentro de casa, as emoções tudo afloradas, eu me deparei com a dor. Porque eu não tive velório para organizar, porque a gente não ia poder reunir as pessoas.
Não ia ter como Uhum. fazer nada, foi só família mesmo. E aí eu não tive para onde correr, eu tive que lidar com essa dor. Mulher do céu, o negócio foi tenso. As emoções vieram tanto assim que eu chorei assim, acho que uns 2 dias seguidos. Acho que essa que foi a palavra, assim. Eu chorei um dia, aí acho que não foi certo, bom, eu chorei no outro dia de novo, e sem querer comer e fazendo aí só chorando, chorando. Aí minha esposa falou: você não tá bem, não, aconteceu alguma coisa, né? Eu sei que você perdeu seu primo, mas tá demais. Aí eu falei: mas eu acho que é a primeira vez que eu lido com a dor, assim, que eu realmente estou vivendo o luto. E assim, foi 2 dias chorando, uma semana, como as pessoas falam, naquela fossa mesmo, mal. Mas Uhum. depois veio o refrigério. E Deus Sim, trouxe que aquela é paz preciso colocar essa gostosa. dor pra fora. Precisou. E eu fiquei assustada, porque eu não era de ficar chorando, né? E assim, Sim. foram os 2 dias assim. Sabe aquela pessoa que você olha para ela chorar? Minha esposa olhava para mim e chorava. Eu sentava na escada e chorava. Tudo eu lembrava ali do meu primo. E foi importante. Aí eu entendi que há esse tempo e que a gente precisa lidar com essas dores. E isso é libertador, é cura. É muito bom a gente viver cada etapa da nossa vida. E é preciso reconhecer que essa dor existe, né? Que ela é Sim, real, né? Que ela está ali. Né? Você perde alguém, isso vai doer, né? Então, e lidar com essa dor é importante. Reconhecer essa dor, legitimar essa dor, né? Até que ela dentro de você, uma hora ela vai encontrar um lugar. Eu vi uma pessoa que lidou com a perda falando assim: eu lutei muito com a dor até que eu descobri porque eu ficava ansiando que momento ela vai acabar. E eu descobri que a saudade, a ausência do outro é uma dor que vai permanecer para sempre. sim, Né? A sim. diferença é que eu vou encontrar um lugar dentro de mim para ela ficar, né? E Sim, vou conviver com isso, e vou conseguir retomar a minha vida, porque depois de um tempo a pessoa vai retomando a vida, né? Vai retomando as responsabilidades, mas essa dor vai estar presente, está tatuada ali nela, né? Para sim. A o resto da vida. saudade fica, a saudade vai estar ali, você vai sentir saudade da pessoa, mas é saber que vai ter um tempo, que isso vai passar e não vai virar uma coisa até disfuncional, né, doutora? Isso, porque o problema é quando ele se torna crônico, né? Que aí se Sim, torna patológico. Eu lembro que eu atendi uma senhora, uma idosa já, e ela dizia assim: olha, faz 10 anos que eu perdi o meu marido, e quando ele foi enterrado, eu me enterrei junto com ele. Né? nossa, é muito Porque forte. hoje você está me vendo aqui, mas eu sou apenas uma casca andante. Para mim, isso foi muito forte. Eu Né? Ela ouvi isso de uma dizia: a gente está pessoa também. você está me vendo aqui, eu sou uma casca andante, porque há 10 anos atrás eu fui enterrada junto com meu marido. Ou seja, foi um luto que se tornou crônico, que se tornou patológico, que cerceou ela de outras vivências, de perceber que ainda existia vida nela, né? Então, Sim, assim, e muitas vezes é pela forma de quem está ao redor lidar com isso, exigir do outro tomada de decisões nesse momento da dor, exigir do outro, né, essa resposta e muitas vezes ainda utiliza assim, em nome da fé, você tem que reagir agora, e a única coisa que a pessoa está sentindo naquele momento é dor. é Então, dor. deixa ela chorar, deixa ela pôr para fora, principalmente nessa questão do suicídio. Às vezes a pessoa ficou com raiva de quem cometeu isso. Ela ama, né, mas olha a dor que ele me fez, eu estou com raiva. Então, deixa a pessoa Sim. falar isso, expressar, porque fica aquela coisa, muita gente tentando dar opinião, Uhum. tentando, né, descobrir um porquê. Naquele momento não é isso, é a dor que ficou naquela pessoa, né? Então ela E a precisa colocar isso culpa, para fora. doutora? Assim, eu vejo assim que tem muita questão da culpa, né? Ah, e será que ele deu sinais? Ela deu sinais, eu não vi, eu não observei, não consegui fazer nada. Como que fica essa questão da culpa? Eu acho que isso deve pesar muito. Então, e aí a pessoa precisa de ajuda para lidar com isso, né? Aham. Saber que de forma ela não carregar essa culpa com ela, porque foi uma escolha do outro, foi uma decisão do outro e não dela. Então ela Aham. precisa aprender a separar tudo isso, né? Porque o problema é que muitas vezes, como ela não fala, ela fica: se eu tivesse feito, se eu tivesse chegado a tempo, se eu tivesse Sim, visto, e aí isso ela para de viver por conta desse sentimento de culpa, ela vai se afundando nessa culpa.
Então, aí ela precisa liberar perdão para si mesma, precisa, né, se liberar dessa responsabilidade também, para poder lidar com isso. Né? Porque senão ela vira prisioneira dessa culpa. Né? Ela E vira é prisioneira um desse fardo sentimento. muito pesado para você carregar por toda uma vida. Sim, com certeza. Então, isso Eu também é um conheci, processo. eu conheci assim, uma mãe que ela perdeu o filho, né? O filho suicidou. E assim, ela tinha esse questionamento. Poxa, eu não vi, ele se trancou no banheiro, né? Eu não observei que ele não estava bem. E ali ele tirou a vida dele. E assim, eu comecei a fazer essas perguntas, assim, meu Deus, e se fosse comigo? Hum, Realmente, né? Eu ia ficar me questionando, tipo, o que que eu poderia ter feito, de que forma que eu poderia ter ajudado. E ela desenvolveu uma depressão profunda, né? sim. Até É hoje ela porque toma esse sentimento de medicação, tudo. culpa, né? Ela já conseguiu compreender que a terapia ajuda muito. Ela faz parte hoje do projeto, ela já consegue ter esse entendimento da importância da Uhum. terapia. Mas foi todo um processo, que já tem mais de 10 anos. Então, agora que ela está Sim. entendendo que ela tem uma vida e que ela precisa continuar a vida dela. E livre desse sentimento de culpa, né? Que Sim, esse é o pior. E é sempre trazer para a pessoa que ela. Porque ver que aquilo não foi o determinante, né? Ver, poxa, você é uma mãe, olha como você cuidou, você educou, você esteve sim, perto, e tentar pontuar os momentos que a pessoa se doou para essa outra. Né? Então, trazer isso para ela também é importante, sim, trazer essa percepção que muitas vezes esse sentimento de culpa ele cega a pessoa, apaga a memória, né, de sacrifício muitas vezes que ela fez, da tentativa de ajuda que ela deu, né, que ela estava ali, que ele poderia ter falado com ela, né, que ela nunca, enfim, e trazer essas pontuações, porque senão a pessoa se afunda na culpa. E por que esse sentimento de culpa muitas vezes aumenta? Porque ela não fala dele, sim, né? Então as sim, pessoas não permitem que se fale. Então ela vai trazendo isso a ela com ela mesma. Né? Então ela vai se culpando, ela vai ouvindo uma voz interior que deixa ela mais culpada, que deixa ela nesse sentimento, aprisionada nesse sentimento. Por isso que a gente sempre coloca, o falar é libertador, é né? O libertador, falar é realmente. um processo da cura, né? É Isso é muito verdade. importante. E assim, Lona, eu queria muito que você falasse a questão dessas fases do luto. A gente sabe que tem a parte da negação, né? Dessa parte da aceitação depois, lá na frente. Assim, queria que você falasse assim, um pouquinho sobre essas fases, né? Como que a pessoa pode lidar com isso? Então, se fala muito das fases do luto, porém elas não são padrão, né? Todas vão passar pelas mesmas fases. Quanto tempo, como eu falei, não tem como estabelecer o tempo que cada uma vai passar nessas fases, né? Mas pode ser que ela nem passe por todas, né? Ela já vai do sentimento de negação ou de raiva, já vai lá para o sentimento de aceitação, né? Então, assim, não é um padrão. A gente cita isso de forma didática, né, para um melhor entendimento. Né? Mas existe essa fase, principalmente a gente vai pontuar essas fases também quando a pessoa recebe diagnóstico de uma doença terminal, alguma coisa assim, né? Que é, primeiro, a negação, achar que aquilo não aconteceu. Então, muitas vezes, quando a pessoa recebe a notícia, ela diz, não é possível, não é o meu filho, não é a pessoa, estão enganado. Então, muitas vezes, pelo impacto da notícia, primeiro pensamento é esse, negar que aquilo tenha acontecido. Né? Sim, E até mesmo quando é pelo suicídio, dizer assim, não, foi alguém que fez, alguém induziu, nunca achar que a pessoa tomou essa sim, atitude sozinha. sim. É um Né? Então, conforto, é como se aquilo fosse um conforto, né? isso. Aí ela vai buscando negar. O segundo é a raiva. Né? E essa raiva, ela pode ser direcionada tanto à pessoa que cometeu o suicídio, quanto a outras pessoas próximas. Né? Então, assim, eu tive isso na minha família, até falei na live com a Dauglia, e assim, foi o meu tio, e a família teve esse sentimento de raiva, né? Raiva dos mais próximos, por que não viu, e para lidar com isso foi bem complicado, porque por esse sentimento de raiva. Né? Sim, E tem também a questão da barganha, que é justamente isso, se eu tivesse feito, olha, se Deus
pudesse trazer de volta, eu estaria na igreja agora, eu iria com ele, tentando assim essa barganha, dizer, eu podia estar mais perto, então começa nesse sentimento de barganha, né? Até vir a depressão. A depressão, ela é importante nesse processo de luto, porque é quando realmente a pessoa cai a ficha, né, e ela vai viver aquela dor, vai viver a tristeza pela perda daquela pessoa, aí até chegar na aceitação, né? Então, assim, são processos que não são padrões, né? Então, a pessoa, dependendo, tudo vai depender do tipo de relação que se tinha com aquela pessoa, né, da dinâmica familiar, são eu lembro que eu fiz uma escola sobre a questão da AIDS e a gente teve uma disciplina falando sobre as perdas. Para mim foi algo muito impactante, assim, né? E que fala que o processo de luto, eles fizeram uma analogia, assim, que o processo de luto era como se você tivesse que entrar num rio, né? E esse rio é que leva, né? Esse rio vai levar. Só que você, na verdade, você entra nesse rio com uma pessoa que está partindo e você deixa ela aí, mas você não pode ir junto. Você precisa retomar esse caminho, né? Então, assim, eu até achei um processo meio poético isso, né? Mas é justamente o que acontece, né? Você deixar ir essa dor, você deixar levar e você ter cuidado para não ir junto, né? Que é quando esse luto ele se torna crônico. Então é preciso elaborar. Jesus, quando soube da morte de Lázaro, o que Jesus fez? Chorou, né? Lamentou, mesmo sabendo que ele tinha poder e autoridade para dizer, Lázaro, venha para o... Eu acho isso lindo na Bíblia, porque é como eu sempre falo nos meus vídeos, né? Ela nos mostra o que é ser humano. Isso nos devolve essa habilidade que nós estamos perdendo, de ser humanos, de chorar diante de uma perda, né? De dizer, ai, tá doendo, porque tem vivências nossas que dói, que causam dor, né? Ainda que lá na frente vai vir o crescimento. Nesse momento, nós precisamos legitimar que a dor, dar nome a isso, né? E vivê-la, como eu falei, sem filtro. Né? As pessoas até justificam as dores, né? Elas justificam, né? Eu tô chorando aqui. Não, desculpa, gente, desculpa, é porque tá acontecendo isso. Como se o chorar fosse uma culpa. E não isso se constrange. É esse padrão social que nós vivemos que exige de nós um ser humano dito forte, né? Que vai lidar com tudo isso, né? E a gente vê isso sendo transferido até para os relacionamentos. Quando as pessoas usam assim, a fila anda. Né? Na verdade, se você estava com alguém que até hoje de manhã você amava, dava sua vida por ela, até com esse relacionamento... Como que a fila já andou? Então, o processo normal é você vivenciar um luto por isso, né? Porque a perda, quando a gente fala não só de uma perda objetiva, né? Mas existem perdas subjetivas também, né? Então, a gente vai vivenciar essa dor. Então, a gente vê hoje em dia relacionamentos que são tão superficiais, que não se aprofundam, e aí a pessoa diz, a fila andou, já estou em outra. Quando você acha que vai... Às vezes até você vai consolar, puxa, amiga, terminou o relacionamento. Não se preocupa, já andou a fila, já está em outra. Eu fico preocupada, né? Porque não que eu queira ver a pessoa sofrendo, mas é preciso esse tempo para elaborar essa dor, porque isso vai fortalecendo, vai ensinando a lidar com frustrações, vai ensinando a ser humano, né? O que a gente está desaprendendo. E é até interessante, assim, doutor, que aí o que acontece? Não trata isso, não tem esse tempo, aí entra no outro relacionamento, aí não dá certo, aí vai para outro, e vai para outro, e aí vai virando aquele ciclo, e o problema está lá atrás. Se mas só repetindo isso, aquele comportamentozinho tá ali, né? A fila andou, a fila andou, a fila andou. Então, assim, é bem complicado. Por isso que é importante respeitar esse tempo, respeitar nossas limitações, entender que vai ter esse tempo de chorar, que vai ter esse tempo de viver o luto, que vai ter o tempo de se alegrar. Como você falou aqui no começo, há tempo para todas as coisas. E vai chegar o tempo da paz, o tempo da alegria. Nosso Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Eu tenho aprendido muito a respeito disso, porque eu tinha essa coisa, não, resolver, vou ter que resolver, vamos resolver, pronto, acabou, vamos para frente. E aí eu comecei a entender que isso não era saudável,
Que eu tinha que Que respeitar os meus limites, respeitar o meu tempo. muitas vezes você está usando isso como um mecanismo de fuga, né? Para não Sim, lidar com isso, para não encarar a dor, para não encarar a frustração. E isso é necessário na nossa vida, né? A gente ah, precisa aprender a lidar com isso. Evitar lidar com isso não nos leva a aprender. É só não. justamente entrando na situação. E eu lembro muito assim de Jó, né? Como é que Jó foi paciente, né? E a gente muitas Nossa, vezes a gente fala assim, eu quero ser uma pessoa mais sábia, eu quero ser uma pessoa mais madura, e a gente acha que vai receber tudo isso em caixinhas, não assim, eu vou vai, adquirir isso, né? Mas é sabe de vivenciando, nada, então inocente. é justamente naquela vivência, no momento em que você encara aquilo e que você passa por esse processo, que você vai crescer, que você adquire sabedoria, que você adquire a paciência, que você adquire a maturidade. Eu sempre digo, crescer dói, não Dói. é, não é confortável crescer, né? Porque esse crescimento, a aprendizagem exige de mim uma nova conduta, exige de mim novos comportamentos. Então é um processo de estar deixando algo para trás para assumir algo novo o tempo inteiro. Né? Então, a Sim. gente precisa respeitar isso, né, do ser Eu humano. quero resultado, mas eu não quero processo. Aí fica difícil. Sim, aí fica. Aí não dá, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito, muito mesmo nessa questão de respeitar o tempo. Achei muito importante a gente abordar essa questão do luto, de falar sobre, agora esse mês de setembro, falou muito sobre o suicídio, sobre a depressão, né? Até porque estamos trabalhando em cima disso, a prevenção ao suicídio. Mas e a dor dos que ficam? Então, eu falei assim, a gente precisa abordar isso, falar da dor daqueles que estão ficando, e que muitas vezes repetem o ciclo, porque a gente, assim, você, né, como profissional, compreende melhor isso, mas o filho se suicidou, o pai se suicidou, o avô se suicidou, vai repetindo. Claro que trazendo para a parte espiritual, a gente compreende também de uma outra forma. Uhum. Mas acontece, eu não sei como que a psicologia relata isso, mas existe, eu já vi casos assim, do filho ter suicidado, aí o pai também, ou a mãe ter depressão e já ter tentado suicídio algumas vezes, é como se repetisse aquela mesma história. É porque, justamente pela falta de conversar sobre isso, muitas vezes se torna um contrato na família, silenciado, né? Um Aham, contrato, assim, de que se torna um padrão, naturaliza. Ah, e quando a situação está difícil, que a gente não consegue, né, lidar com ela, tem uma válvula de escape e que está naturalizado na família. Por isso que é importante quebrar o silêncio, falar que aquilo doeu, né, para que cada um saiba o que causa no outro, né? Esses dias eu estava ouvindo uma ministração falando sobre isso. Provavelmente, se a pessoa que comete suicídio ela pudesse mensurar a dor que ela causa nos que ficam, ela não cometeria isso, uhum, né? A dor, né? O quanto isso desajusta a família, porque ela pensa que ao cometer esse suicídio ela vai estar resolvendo a situação dela. Então, das duas, uma, ou ela vai estar sendo muito egoísta de estar pensando só nela, acabou para mim, né? Ou ela realmente não tem essa consciência de que isso vai causar um problema muito maior na família, nos amigos, né? As pesquisas colocam que cada suicídio afeta diretamente pelo menos 5 ou 6 sim, pessoas, né, que são uhum, afetadas por conta por conviverem muito próximas, ou seja, na família ou socialmente, um colega de trabalho, né, enfim. E então assim, provavelmente se a pessoa tivesse essa consciência, ela não cometeria esse ato, né, que é devastador na vida de quem E eu acredito precisa também, ter assim, Lona, que a maioria dos casos a pessoa nem tem consciência. Eu acredito que às vezes a dor da pessoa é tão grande e ela quer acabar com aquela dor que ela não tem ela não consegue ter essa consciência do que muitas vezes ela está fazendo. Eu não sei, eu posso estar errada, mas assim, eu às vezes imaginando, eu penso em que às vezes a pessoa não tem tanta consciência do que ela está fazendo. Não sei, é que, na verdade, o que ela pensa, geralmente, né, o que a gente encontra na literatura, nos relatos, é que a dor que ela tem é tão grande que ela Uhum. tenta esse ato não para morrer, mas
achando que vai se livrar dessa dor, Vai né? tirar Assim, essa dor. que a pessoa, a intenção dela não é morrer, mas é a dor. É assim, eu Uhum. não consigo lidar com essa dor. E aí a gente vai ver tudo que nós estamos falando, aí eu vou voltar lá, a situação de que hoje nós estamos desaprendendo as habilidades de ser humano. Então, por que que a Uhum. gente vê muito suicídio entre jovens e adolescentes? Porque eles estão recebendo uma educação, recebendo, né, estão em relacionamentos onde não vivem frustrações, onde não vivenciam dor, onde não é Sim. permitido, né, ele nem ouvir um não. Então, quando vem a vida adulta, a gente não vai receber sempre sim. É Então, verdade. muitas vezes o que acontece? O primeiro não, a pessoa não suporta, ela não teve, Uhum. ela não criou uma estrutura egóica a ponto de suportar essa dor. Né? Então, na primeira decepção amorosa, no primeiro não que ela recebe no emprego, no primeiro, de repente, como é que eu diria assim, um chefe que destrata, ela desestrutura, né? Se torna uma Uhum. dor insuportável, porque ela não aprendeu, ela não vivenciou isso na sua Muito formação. forte. E Isso é muito na forte. sociedade, a gente tem vivido isso, pais que não conseguem dizer não para o filho, para dizer para o filho, ele não pode se frustrar. E, na Uhum. verdade, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da vida humana. A gente vai receber não, a gente precisa saber que a gente não pode todas as coisas, né? Enfim, é a vida real. Né? Então, muitos jovens e adolescentes, eles estão sendo criados para um mundo que não existe. Eu digo que Uhum. sempre eles são reizinhos sendo criados para um mundo onde não tem um trono para eles. Sim. E isso causa um impacto tão grande nesse ego deles que não suporta. Eu fiquei bem Então, chocada, assim, um eu outro. estava lendo algumas coisas e eu vi que o maior índice de suicídio está entre os homens. E eu fiquei, assim, bem assustada, porque, assim, eu imaginava que era entre as mulheres, até por conta dessa questão de ser mais sensível, de ter essas oscilações, as questões hormonais, tudo. Eu tinha certeza que eram as mulheres, eu fiquei assustada. E, assim, depois assimilando isso, eu vi que os homens realmente eles têm dificuldade em falar, de chorar, em Sim. demonstrar os seus sentimentos. E aí o negócio vai só aumentando, né? A proporção ali vai chegar um ponto que ele não aguenta mais. Eu fiquei bem assustada com isso, confesso. Tem, tem dois fatores aí. Um é que, na verdade, as mulheres, elas tentam mais do que os homens, suicídio. Aham. Só que o que Sim. acontece? A forma que os homens tentam é mais efetiva, né? Aham. Das mulheres, não. Então, essa é a diferença, mas as mulheres tentam mais, só que os homens conseguem mais, né? Aham. Porque geralmente É eles bom utilizam isso. arma de fogo, eles utilizam métodos mais efetivos. As mulheres, elas conseguem se salvar, porque muitas vezes é com medicamentos e tudo. Né? Então, há um tempo para elas serem salvas. E outra questão, que os homens têm mais dificuldade para falar, eles guardam mais, justamente pela questão do padrão social que nós temos, né? Sim. Que Uhum. cala o homem não chora, né? Não pode demonstrar o sentimento. Então, os homens, eles se fecham muito mais e é como uma panela de pressão, em algum momento isso vai sair, né? Então, para alguns sai em forma de violência, né? Para outros sai na forma que se tornam tão frágeis que não conseguem suportar isso, né? Então, acabam atentando contra a própria vida. Então, são as formas de lidar com isso também, né, que a sociedade vai impondo aí. Sim, eu fiquei até assim receosa de gravar live durante o mês de setembro, porque eu vi que os gráficos indicavam um aumento nos suicídios no mês de setembro. E assim, eu fiquei um pouco assustada com isso. Eu falei, gente, será que nós estamos falando tanto disso? E aí as pessoas que já estão ali meio na beirada ali, às vezes para tentar algo, vão lá e fazem. Então, assim, eu fiquei bem receosa. Mas assim, observando algumas lives, participando, assistindo ali, eu vi a importância de falar realmente disso, de falar dos sintomas, de falar do luto, de falar da depressão, que precisa sim ter os cuidados com a depressão, buscar ajuda psiquiátrica, às vezes com a medicação, procurar uma ajuda de um terapeuta, né, do psicólogo. E assim, precisa falar. A gente precisa quebrar os tabus, a gente precisa tirar a máscara e jogar mesmo, olha, tá aqui a depressão,
ela precisa ser tratada, está aqui o luto, ele precisa ser vivenciado, e isso é muito mais importante do que, às vezes, uma coisa contrária que possa vir. Sim, é importante sim até para que a pessoa primeiro perceba que ela não está sozinha. Existem Sim. outras pessoas passando por essa situação também. Outro fator é de saber que existe outra saída, né? Que Sim, existe, né, uma esperança, que o que ela está vivenciando pode ser superado. Então, dá essa esperança, né? E nomear isso também, porque às vezes a pessoa nem sabe que tem depressão, ela não sim. sabe nomear aquilo que ela está sentindo. Então, quando ela ouve as lives, ela ouve a informação, ela consegue identificar, opa, eu já sei o que eu sinto, então eu vou buscar ajuda. É porque muitas vezes muitas pessoas utilizam as frases, que eu digo frases positivas. Ah, você está sendo ingrato de se sentir assim, isso nada a ver, olha quanta coisa boa você tem, que vai trazendo para a pessoa um peso maior. Puxa, eu tenho tudo isso e ainda me sinto assim, Uhum. né? Então, justamente ela perceber, poxa, então há um motivo para eu estar assim, que bom, então vou buscar ajuda. Né? Então, esses tabus precisam ser realmente quebrados, e eles são quebrados à medida que a gente traz essa informação, traz o esclarecimento, né? A educação, na verdade. E a educação é que transforma. Né? É Então, quando eu verdade. trago a informação, eu estou abrindo esse caminho para a educação, que é transformadora, que leva a novas aprendizagens, a uma nova conduta de vida. Né? Então, isso é importante, sim. Sim, agora, esse mês passado, nós fizemos um desafio no projeto das Mulheres que Transformam e fizemos uma semana de autoconhecimento. Então, nós falamos muito sobre depressão, ansiedade, pânico, como descobrir, né, como começar esse processo de autoconhecimento. E eu fiquei chocada com o número de pessoas que pediram ajuda. E falaram, olha, eu tenho depressão, olha, eu tenho ansiedade. E pessoas, às vezes, até próximas que eu nem imaginava estavam ali, né, e pedindo ajuda. E eu também resolvi expor a minha luta, né? Eu ainda participei da consulta com a Luana, né, trabalhando a questão da ansiedade, da síndrome do pânico. Uhum. E assim, quando eu comecei a falar, gente, ó, eu luto ali com TAG, né? Eu luto com a depressão também, luto com a síndrome do pânico. Então, assim, as pessoas, nossa, mas você. Aí eu falo, sim, mas tem outros caminhos, né? Tá aqui o diagnóstico, mas a gente tem outros caminhos. A gente pode fazer isso que Sim. vai ajudar, que vai dar certo. E assim, eu comecei a ver pessoas que começaram assim, ai, tem uma luz no final do túnel. Eu falo, gente, se a Isso fulana é conseguiu, você importante. consegue também. Porque, às vezes, as pessoas, como você falou, né, estabelecem padrões. E muitas vezes Sim, esses padrões parecem que são inatingíveis. Então, quando ela vê uhum, que essa pessoa que está ali como um padrão passa pelo mesmo que ela, tem esse enfrentamento, ela vê que é possível. Né? A gente vai desconstruindo aí também essa padronização da sociedade. Então, sim, é interessante mostrar que seres humanos passam por adversidades, enfrentam situações difíceis, né? muitas. Na vida a gente não tem como escolher só coisas boas para viver. Quem dera fosse assim. Ah, ia E ser talvez muito não fosse bom. tão bom que assim, não sei. Será que a gente Sim, aprenderia? Né? Não sei. A Bíblia diz que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser é o revelada que em vai nós, vir. né? Exatamente. E eu sempre falo para os meninos, eu falo, gente, vocês não sabem de nada, inocente, tem muita coisa aqui. E eu estou no processo de transformação, eu também estou aprendendo a lidar com as dores, aprendendo a lidar com os conflitos, e a gente está na eterna evolução. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Tem dia que eu falo, gente, hoje a ansiedade aflorou, hoje o negócio está difícil. Então eu vou fazer uma corrida ali para acalmar os ânimos, tomar um chá de camomila. Vai buscando as formas de lidar. E isso é o aprendizado, né? De você encontrar formas de lidar com essas situações todas, essa maturidade, essa sabedoria. Nessa semana eu achei interessante, o meu filho de 7 anos, ele leu a história de Salomão e achou maravilhosa, que até compartilhou. Eu vi um vídeo, amei. E ele diz assim, mamãe, olha só, ele pediu sabedoria e Deus colocou situações para ele resolver, né? Porque ele pediu
Então é isso, assim, a gente vai adquirir as habilidades humanas quando nós enfrentarmos essas situações, né? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa realmente evoluir como seres humanos, como pessoas, né? Eu achei tão Então, assim, é um lindo. processo. Ele falou assim: olha, Salomão poderia ter pedido a riqueza, né? O dinheiro, mas ele pediu a sabedoria. Achei muito lindo ele falando. Eu falei, gente, nós precisamos aprender com essas crianças, porque eles transmitem isso numa naturalidade, e você vê que eles realmente receberam aquilo. Eu falo, meu Deus, a gente tem muito que aprender com esses meninos. Eu ria tanto, né? Foi É um muito aprendizado. bom. E orar para que a gente não perca essa essência, né? Que muitas vezes a gente, em meio a tantas situações, a essa necessidade de responder ao padrão social, a gente perde a essência, né, de quem nós somos, daquilo que Deus tem para nós. Então, assim, é muito importante buscar esse realinhamento da vida, ainda que a família esteja passando por um processo de luto, né, ainda que a sociedade ali, o meio social esteja passando por situações difíceis, é muito importante, né, nomear isso, legitimar essa dor e tentar elaborar para que possa superar isso. A superação é possível para todas as pessoas, né? É Então, isso que é o verdade. maravilhoso do ser humano, superar. Ai, que bate-papo bom. Falei, não vai ficar aqui até a Vai noite. Muito puxando. bom. Muito bom mesmo. Mas assim, quero deixar para as pessoas que vão ver depois a live, porque vai ficar salva. Né, assim, que tá passando por um momento de luta, tá passando por um momento difícil, tá precisando de ajuda, peça socorro, fale. Hoje, no projeto das Mulheres que Transformam, nós temos as psicólogas que estão ali, que são voluntárias, estão ali para ajudar as mulheres. Temos a doutora Luana, que está sempre compartilhando os vídeos, trazendo várias mensagens, vários ensinamentos. Gente, Deus fala tanto naqueles vídeos. Eu amo. Então, assim, é muito bom mesmo. E lembrar que você não está sozinha. A luta ela vai vir, a dificuldade vai vir, mas existem pessoas que se importam com você, a sua vida é importante e nós estamos aqui para te ajudar. Ai, tô travando. Gente, vocês estão me ouvindo? Acho que a doutora Luana caiu aqui, saiu. Vocês estão ouvindo? Tava travando já. Dá só um oizinho, gente, para dizer que tem alguém ouvindo, que travou tudo aqui. Ai, que bom, minha amiga, tá ouvindo. Ai, a irmã Áurea também botou. Ela caiu, deu falha aqui na internet. Voltou! Eu falei que estava travando, mas nós já vamos finalizar, Luana. Quero muito agradecer, viu, a sua presença aqui nessa live, por compartilhar tantas coisas boas. E vamos gravar mais vezes, né? Vamos conversar, tem tanta coisa boa para aprender. Sim. Vamos bater papo aqui, trazendo reflexões importantes, né, para que realmente nós sejamos mulheres que transformam, né, o nosso É espaço. verdade, isso é verdade. E quero agradecer, viu, a sua contribuição no projeto, com os vídeos. Como eu estava falando aqui, eu aprendo muito, Deus fala muito através dos vídeos. É muito importante para a gente saber que toda semana vai ter ali uma coisinha nova para a gente, para agregar conhecimento. É maravilhoso. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, que vocês possam continuar sendo essa luz e esse sal aqui na Terra, né? Compartilhando conhecimento e levando a palavra de Deus, esse amor que vem da parte de Deus. Porque o conhecimento ele é importante, mas o amor é que vai fazer toda a diferença. Ah, com certeza, é muito Obrigada importante, né? mesmo, viu? Eu que agradeço, um beijão, e vamos continuar aí compartilhando, sim, os vídeos. Amém. Gente, obrigada a vocês que ficaram aqui na live. Deus abençoe vocês grandemente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Lu. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau.